Estamos no terceiro dia devocional da lição número 3 do livro As 10 Mulheres da Bíblia, do Max Lucado. E a mulher que nós estamos estudando nesse tempo é a Abigail. Então, vamos lá. Terceiro dia, surge a pacificadora, inteligência e beleza. A crescente tensão entre Nabal e Davi havia chegado ao ponto de ebulição. Davi ordenou que seus homens empunhassem a espada e agora seu exército, formado por 400 homens fortes, está a caminho para ensinar a Nabal uma lição sobre respeito. Parece que a única forma que as duas potências têm para determinar a supremacia na região é partindo para o confronto. Mas então, em meio ao caos, surge a beleza e uma margarida desponta no deserto. Um cisne pousa no abatedouro, um traço de perfume paira no vestiário masculino. Abigail, a mulher de Nabal, se interpõe no caminho e faz um contraste gritante com o marido mal comportado. Onde ele se mostra rude, grosseiro e desprezível, ela é inteligente e bonita. Está em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Inteligência e beleza. Abigail coloca ambas para funcionar. Ao saber da resposta rude de Nabal, ela trata de agir e, sem nada dizer ao marido, reúne alguns presentes e corre para interceptar Davi. Enquanto este e seus homens descem por uma encosta, ela assume sua posição armada com 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados. Está no versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 25. Primeira questão. Releia 1 Samuel, capítulo 25, do 18 ao 20 e responda. Qual foi a reação imediata de Abigail ao alerta do servo sobre Davi? O que você pode concluir à luz do texto sobre a sua conduta? Meninas, é impossível você responder essas questões somente com os detalhes que estão escritos, nesse material. É fundamental que você vá e leia esse capítulo inteiro do livro de 1 Samuel, capítulo 25. É claro que se você tiver mais curiosidade, leia um capítulo antes, um capítulo depois, leia o livro todo de 1 Samuel, você vai ver a história, né, a linha do tempo disso tudo. E aí a gente entra então na segunda pergunta. Nessa passagem, que ações Abigail considera sábias? Uma mulher inteligente, uma mulher bonita e uma mulher sábia, né? Terceira questão. Abigail levou um tempo encorajando Davi nos versículos 28 e 30. O que ela diz? No que ela acredita sobre o futuro de Israel? Como você acha que suas palavras soaram para Davi, especialmente considerando a posição em que ele estava? Para um pouquinho, medita nessa palavra, vê o jeito dela, vê o que ela fez. Abigail é uma mulher de muita inteligência e ela traz ali toda uma perspectiva de futuro para Davi, para que consiga interceptá-lo. Ela usa toda a sua habilidade no ato de falar, ela usa toda a sua forma de agir, né? Ela se coloca numa posição de humildade, mas dá uma olhada lá, eu quero fomentar a sua curiosidade. Para um pouquinho e vai ler essa passagem lá de 1 Samuel. E aí a gente entra então no capítulo, na questão 4. Que traços dessa esposa exemplar você gostaria que servissem de modelo para a sua vida? Como acha que a manifestação desses traços afetaria suas relações? Para um pouquinho e medita, porque talvez essa seja a resposta mais importante de todas elas. Pausa o vídeo e depois você retorna, porque agora a gente vai entrar na leitura, na segunda leitura desse terceiro dia de devocional. Interceptados no caminho. Ao verem Abigail, os 400 homens de Davi puxaram as rédeas das montarias. Alguns ficaram boquiabertos com a comida, outros abestalhados com a mulher, pois ela é atraente e cozinha bem, uma combinação capaz de parar qualquer exército. Imagine uma loira de fechar o comércio surgindo, ou uma morena, né, gente? Ele esqueceu de colocar aqui o autor. De fechar o comércio surgindo num acampamento de soldados com uma caminhonete cheia de hambúrguer e sorvete. Eita, Jesus! Abigail não é tola e sabe da importância do momento. Ela está na barreira final entre a sua família e a morte certa. Então, se jogando aos pés de Davi, ela faz um apelo merecedor de um parágrafo nas Escrituras. Meu Senhor, a culpa é toda minha.
Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. 1 Samuel, do versículo 25 ao 20, aliás, capítulo 25, versículo 24. Ela não defende Nabal, mas concorda que ele é um ordinário. Não suplica por justiça, mas por perdão, assumindo uma culpa que não merece. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. Ela traz oferendas de sua casa e insiste para que Davi deixe Nabal aos cuidados de Deus e evite o peso grave do remorso. Perceba que ela traz aquilo que Davi mais queria, que era uma alimentação, né? Só que Davi queria algo mais específico, mas mesmo assim ela traz provisão, né? E aí vamos lá, entra aqui na questão número 5. Releia as palavras de Abigail para Davi em 1 Samuel 25, de 23 a 31. De que modo ela procede fisicamente ao falar essas palavras? Como isso demonstra a sua sabedoria? Eu quero convidar você a meditar nisso. Item número 6, questão 6. Leia Provérbios 31, de 10 a 31. Essa passagem bem conhecida descreve a esposa exemplar. Que traços dessa mulher Abigail possui e como você vê esses traços aflorarem? Pare, medite e responda. Questão número 7. A Bíblia diz que para sermos sensatos como Abigail precisamos temer a Deus. Deuteronômio 10, 12. Isso significa respeitá-lo, obedecer a ele, submeter-se à sua disciplina e louvá-lo em adoração. O que os seguintes versículos dizem sobre temer ao Senhor? Salmos 33, 8. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Salmos 34, 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Jeremias 5, de 23 a 24. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastam e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. E questão 8, para finalizar. O que significa temer ao Senhor em sua vida? Como vê o Senhor guiando você para que tome decisões sábias quando confia nele e a ele se submete? Abigail não temia o marido insensato. Não temia o marido insensato. Também temia o exército de 400 homens de Davi. Ela temia o Senhor, pois de que outra forma ela teria tido a clareza de pensamento e a garra para fazer o que fez? E por que ela o temia? Quando os ânimos se acirravam, ela refletia a paz de Deus. E quando as palavras eram ásperas, ela falava na graça do Altíssimo. Se você está lutando para fazer o mesmo, lembre-se dessa promessa de Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Até mesmo ao pedir por sabedoria, você demonstrará que teme ao Senhor e que deseja colocá-lo acima do seu coração. Eu nem vou comentar, porque isso aqui dispensa qualquer comentário. Que Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.